de hoje sobre os pronomes, que também está ali dentro do grupo das classes de palavras. É uma das classes de palavras, é uma classe de palavra variável, ou seja, quando a gente diz que é variável, porque varia em gênero, número e grau, nem todas as classes variáveis variam em gênero, número e grau, tem umas que variam somente em gênero e número, mas enfim, quando a gente está falando de classes de palavras variáveis, a gente está falando dessas classes que variam em gênero, número e grau. E aí a gente vai ver a classe de palavra hoje, que são os pronomes. Então, pronome é toda palavra que se refere a um substantivo ou que o substitui. Assim podemos dizer que o pronome é a palavra que vale por um nome. Então, sempre que eu estiver falando de pronome, eu estou falando de uma palavra que se refere a um substantivo ou que substitui esse substantivo. Então, ele pode estar se referindo a ele ou ele pode estar substituindo ele. Quando eu falo ele, eu falo o substantivo, esse nome. Então, essa seria a função, a característica primária do pronome. Ou ele se refere a um substantivo, ou ele substitui esse substantivo. Os pronomes, eles podem também funcionar como um pronome substantivo ou um pronome adjetivo. Então, quando a gente diz que um pronome é substantivo, qual é a função do substantivo? É de nomear os seres. Então, todas as vezes que eu digo, esse pronome é um pronome substantivo, é porque ele é um pronome, originalmente ele é um pronome, mas naquele contexto de frase, ele está funcionando como um substantivo. E aí, por isso, a gente diz que é um pronome substantivo. Então, por exemplo, país rico é aquele que se preocupa com o bem-estar dos seus. Seus, originalmente, é um pronome possessivo, né? Meu, minha, teu, tua, seu, sua. Então, seu, originalmente, é um pronome possessivo. Só que nesse contexto dessa frase, ele está funcionando como um substantivo, porque ele está no lugar de um nome, ou de povo, população, enfim. Então, sempre que eu estiver me valendo de um pronome, e esse pronome estiver assumindo a função de um nome, estiver no lugar de um nome, eu vou dizer que se trata de um pronome substantivo. Então, seus aqui, ele está funcionando como um pronome substantivo, porque ele está ocupando um lugar ali de povo ou população. Ou, o pronome ele também pode ter essa função, essa característica de um pronome, pode ser classificado como um pronome adjetivo. Quando eu digo que ele pode ser classificado como um pronome adjetivo, porque a função primária de um adjetivo é de qualificar, de caracterizar um ser, um nome, né? E aí, esse pronome, quando eu digo que ele é um pronome adjetivo, é porque ele está ali com essa função, né? De acompanhar esse nome, para dar essa característica. Então, sempre que eu estiver usando um pronome e ele estiver acompanhando esse nome, né? Eu vou classificá-lo como um pronome adjetivo, né? Porque os adjetivos eles sempre estão acompanhando um substantivo. Então, esta caneta é meu talismã, então esta é um pronome e meu também é um pronome que está junto, está acompanhando os substantivos, né? Caneta e talismã. Então, quando isso acontece, de eu pegar esses substantivos, de eu pegar esses pronomes e colocá-los nessa função de acompanhar um nome, porque originalmente um pronome ele se refere a um substantivo, ele substitui esse substantivo. Quando ele está ali assumindo essa função de acompanhar um substantivo, acompanhar um nome, para caracterizá-lo, para modificá-lo, a gente diz que se trata de um pronome adjetivo. Então a gente vai classificá-lo como um pronome adjetivo, porque ali ele está assumindo uma outra função que não é a sua original, né, de se referir ou substituir um nome, um substantivo. Os pronomes, eles são de 6 espécies. Então, existem 6 tipos de pronomes.
a gente tem os pronomes pessoais, que indicam as pessoas gramaticais ou as pessoas do discurso. Então, quando a gente está falando de pronomes pessoais, a gente está falando de pronomes do caso reto, caso oblíquo ou pronomes de tratamento. Então, os pronomes do caso reto é eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então, esses são os pronomes do caso reto, que no geral funcionam como sujeito dentro de um contexto de frase. Os pronomes do caso oblíquo, que aí podem ser átomos ou tônicos, né? E aí tem me, mi, comigo, te, ti, contigo, se, o, a, o, lhe, nos, conosco, vos, convosco, se, consigo, os, as, lhes. Então, esses são os pronomes pessoais do caso oblíquo, que aí eles se dividem em átonos e tônicos. Átonos porque eles são mais fracos, fraco no sentido da impulsão de ar que a gente utiliza para classificá-los, ou tônicos porque eles são mais fortes, né? A gente utiliza mais ar para pronunciá-los. Ou os pronomes de tratamento, né? Vossa Majestade, enfim, Vossa Senhoria, todos Vossa Excelência, todos esses tipos, né, de pronomes que a gente utiliza para se referir a alguém que tenha um status, né, social de prestígio, vamos dizer assim, a gente vai se valer de um pronome de tratamento. Então, esse seria o primeiro grupo, né, que são os pronomes pessoais, né? Pessoais, como o próprio nome já diz, porque indicam pessoas. Então, pode ser as pessoas gramaticais ou as pessoas do discurso. A gente está falando de pessoas do discurso, a gente está falando de pessoas com quem a gente fala, de quem se fala, enfim. Eles também podem ser pronomes possessivos, né? Referem-se a pessoas do discurso e indicam posse. Então, sempre os pronomes possessivos, eles vão estar se referindo ou às pessoas do discurso, né? Ou indicação de posse. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com o possessivo, principalmente o possessivo de terceira pessoa, seu, sua, porque eles, dependendo do contexto em que eles são empregados, eles geram uma certa ambiguidade ao contexto. Então, sempre que você puder evitar o uso ou trocar esse uso por dele, dela, seria melhor para poder evitar essa ambiguidade, né? Porque os pronomes possessivos de terceira pessoa, eles geralmente, dependendo do contexto, dependendo da forma como a gente o emprega, eles vão gerar ambiguidade ao contexto lá da frase. Então, atenção, quando o pronome possessivo vem junto a mais de um substantivo, ele vai concordar em gênero e número com o mais próximo, ok? Então, sempre que eu tiver um pronome possessivo e esse pronome possessivo ele estiver junto de mais de um substantivo, ele vai concordar com aquele que ele está mais próximo. Concordar em gênero, número. Então, aproveitei a tarde para escrever meus poemas e poesias. Então, meus é um pronome possessivo, de primeira pessoa. Poemas é um substantivo masculino plural, são os poemas. E poesia é um substantivo feminino plural. Então, pela regra, se eu vou utilizar um pronome possessivo, se eu tenho mais de um substantivo que está junto, né? Eu vou fazer concordância do meu possessivo com o substantivo que estiver mais perto. Então, poemas é o que está mais perto do substantivo, do possessivo. Então, eu vou concordar em gênero e número. Então, meus poemas, porque meus é plural masculino, ok? Se fosse poesia, seria minhas. Se fosse assim, aproveitei a tarde para escrever poesias e poemas. Então, seria minhas poesias, porque pela regra, se tem mais de um substantivo, a gente faz a concordância com o mais próximo. Então, a concordância em gênero e número. Os possessivos, às vezes, só imprimem a noção de afeto, aproximação ou respeito, né? Não quer indicar posse.
como é originalmente a função de um possessivo. Então ele pode estar indicando lá, imprimindo a noção, a ideia de afeto, de aproximação ou simplesmente de respeito. Então, meu senhor, tenha calma. Então aqui você tem a ideia de um respeito, né? Então, meu senhor, tenha calma. Esse meu, no caso, meu senhor, a locução, né? Tá indicando uma ideia de um respeito, não necessariamente uma posse. A mãe do Miguel deve ter seus 40 anos. Então, esses seus aqui não indica necessariamente a posse, né? Ele tá ali com uma ideia de uma aproximação, de uma idade aproximada. Então, quando a gente utiliza, ele pode ter essas outras funções que não a de posse somente. Minha querida aluna, estude mais para a próxima prova. Então, aqui você tem esse minha, né, junto de querida aluna, que está indicando a noção, né, de afeto. Então, o pronome possessivo, né, originalmente ele indica essa posse, né? Só que refere-se às pessoas do discurso e indicam posse. Só que podem haver situações em que a gente vai utilizar um pronome possessivo e ele não vai estar ali empregando a ideia de posse, que é a função principal de um pronome possessivo. Ele pode estar imprimindo uma noção que seja de afeto, aproximação ou respeito. Então a gente tem que ficar atentos a esses tipos de situações, né? Porque a gente já viu em várias outras situações em que uma determinada palavra ela tem aquela função, originalmente ela é aquela função, mas ela pode, dependendo do contexto, assumir um outro sentido. Então a gente tem que ficar atento a esses detalhes, porque não é pelo fato de ser um possessivo que ele está ali sendo empregado com uma ideia de posse. Ele pode estar sendo empregado com outra função. Então a gente tem que ficar atento a esses detalhes e entender que ele pode sim assumir outras funções que não sejam as suas funções principais, né? Os pronomes demonstrativos, como o próprio nome já diz, eles demonstram, né? Situam as pessoas no discurso, a posição de um ser no discurso, ou seja, da pessoa que fala, com quem fala, enfim. A indicação do espaço, né? Perto de quem fala. Então, por exemplo, esta garrafa é minha, né? Esta garrafa é verde. Então, indicação no espaço. Então, perto de quem fala. Então, eu falo, então o objeto está perto de mim. O objeto ser, que eu estou fazendo a demonstração, está próximo de quem fala. Então, eu vou utilizar este, esta, estes, estas ou isto. Vai depender se a palavra é masculino ou feminino. Então, garrafa é o substantivo feminino. Então, esta garrafa é verde. Então, como o objeto está próximo de quem fala, então eu vou utilizar este, esta, estes ou estas. Quando está perto da pessoa com quem se fala, a gente vai utilizar esse, essa, esses, essas ou isso. Então, essa garrafa é verde. Então, ela já não está tão perto da pessoa que fala, mas da pessoa com quem a gente está falando. Então, é um discurso mais para indicar o distanciamento de com quem a pessoa está falando. No caso do demonstrativo, que eu utilizo aquele, aquela, aqueles, aquelas, enfim, aquilo, é longe da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala. Então, poderia dizer, aquela garrafa é verde. Então, ela está longe tanto de quem fala, como de com quem se fala. Então, poderia estar uma outra pessoa aqui e eu dizer, aquela menina é inteligente, aquela menina é determinada, aquele menino é esforçado. Então, o ser que eu faço essa demonstração, ele está distante de quem fala e com quem se fala. No caso do esse e essa, ele está perto da pessoa com quem se fala. Então, o objeto está próximo. Não está tão perto, mas ele está próximo. Então, por isso, esse, essa, este, essa. Então, quando a gente está fazendo uso
pronomes demonstrativos, a gente tem que prestar atenção nesses elementos, né? Na questão de indicação de tempo, de espaço, principalmente de espaço. A gente fazendo compreendendo essa noção de espaço, a gente vai fazer um uso correto desses pronomes. Se bem que na língua hoje, as pessoas meio que estão utilizando esse e este com a mesma função. Não está tendo distinção de perto de quem fala ou perto da pessoa com quem se fala. As pessoas estão utilizando nos seus discursos, quer sejam orais, quer sejam escritos, fazendo essa permuta, essa troca entre este e esse, sem maiores danos, né? E acabam que é aceitável. Então, por essa razão de estar sendo aceitável, a gente tem que tomar cuidado com o emprego de esse e essa, porque dentro do contexto de frase, ele pode gerar ambiguidade. Então, sempre que a gente optar, interessante fazer a troca por dele, dela, deles ou delas, para evitar essa ambiguidade, porque o falante ele não está mais fazendo essa distinção entre este e esse. Então, dependendo do contexto de frase, ele pode estar gerando uma ambiguidade, ok? Bom, atenção! Os pronomes demonstrativos podem se combinar com preposições. Então, eu posso sim ter uma preposição e juntar essa preposição a um possessivo e vai formar uma nova palavra. Então, por exemplo, a preposição em mais o demonstrativo esse, eu formo nesse. Nesse momento, neste momento, enfim. De mais esse, eu posso formar de. Aqui está o erro, né? De mais esse, desse ou dessa. De mais aquele, eu posso formar daquele, ou A mais aquele, eu posso formar aquele, que seria o A craseado, né? Porque está indicando ali a preposição A, mais o A do pronome aquele. Então, ali teria um aquele acraseado. Então, eu posso formar daquele, daquela, daqueles, daquela. Então, eu posso combinar um demonstrativo com uma preposição e fazer uso dentro do contexto lá que se faça necessário. Há outras formas que funcionam como pronomes demonstrativos. Então, existem os pronomes, o grupo de pronomes demonstrativos, mas existem outros elementos que também funcionam como pronomes demonstrativos. Para eles funcionarem como pronomes demonstrativos, tem lá uma situação, mas também podem funcionar. Então, por exemplo, a gente tem mesmo, mesma, próprio, próprios, tal, tais, semelhante, ou os oblíquos, o, a, os, as. Então, sempre que esses elementos estiver na função, estiver funcionando como aquele, aquela, aqueles, aquelas, sempre que estiverem com essa função, eles vão também funcionar como um pronome demonstrativo. Salvo no caso de o, a, os, as, que é claro que eles também vão estar funcionando como aquele ou aquela, dependendo do contexto, mas para que ele tenha essa função, ele tem que vir precedido do quê? Então, recapitulando, mesmo, próprio, tal, tais, semelhantes, o, a, os, as, eles também podem funcionar como um pronome demonstrativo. Desde que eles tenham, dentro do contexto lá da frase, eles estejam funcionando como aquele, aquela, aqueles, aquelas, né? Se estiverem funcionando, tiverem a noção, a ideia de aquele, aquela, aqueles, aquelas, ele vai estar ali como, a gente pode classificá-lo como um pronome demonstrativo, ok? Então, sempre que a gente utilizar essas palavrinhas aqui e a gente puder fazer essa troca por aquele ou aquela, vai estar funcionando como um pronome demonstrativo. Esses são dos oblíquos aqui, o, a, os, as. Né? Eles também vão funcionar como aquele ou aquela, só que para eles terem essa característica, essa função de um demonstrativo, antes tem que estar o quê? O pronome que. Então, ela usou a mesma roupa nos dois eventos. Então, ela usou aquela roupa nos dois eventos.
sua nota foi boa, mas a que eu tirei foi melhor. Então, sua nota foi boa, mas aquela que eu tirei foi melhor. Então, sempre que eu puder fazer a troca por aquela, eu disse aquela, porque roupa é um substantivo feminino, ok? Nota também é um substantivo feminino. Então, por isso, aquela. Então, sempre que eu utilizar esses elementos, né, essas palavras, mesmo, mesma, próprio, tal, tais, e eu puder fazer a troca por aquele ou aquela, eles vão estar ali com uma função de um demonstrativo. Os oblíquos, ou a, ou os as, também podem funcionar como pronomes demonstrativos, só que eles têm que estar antes desse pronomezinho aqui, desse pronome que, ok? E aí eles vão estar funcionando como aquele ou aquela. Então, se tiver tendo essa função de aquele ou aquela, eles vão estar ali funcionando como um pronome demonstrativos, ok? Os indefinidos, né? Como o próprio nome já diz, eles são indefinidos. São pronomes que se referem à terceira pessoa do discurso de modo vago, impreciso. Os indefinidos, quem, alguém, ninguém ou trem, se referem sempre a pessoas. Os indefinidos, algo, tudo, nada, se referem a coisas. Então, sempre que eu utilizar esses indefinidos aqui, né, em terceira pessoa, ele vai estar se referindo a uma pessoa. Quando eu utilizo esses outros pronomes indefinidos aqui, eles vão estar se referindo a coisas. Claro que tem mais, né? Eu só coloquei alguns exemplos. São vários os casos de pronomes indefinidos. O quem, como indefinido, não tem antecedente. Geralmente a gente coloca um termo antecedendo esses pronomes indefinidos. No caso do quem, ele nunca vai ter um antecedente, algum elemento antes, né? Então, aqui, atenção, a palavra é um artigo, um numeral ou um pronome indefinido. Porque essa palavra ela pode funcionar dessas várias funções. Ou pode ser um artigo indefinido, né? Um artigo masculino singular indefinido, pode ser um numeral ou pode ser um pronome indefinido. Mas para ela assumir essas diversas funções, essa palavra assumir essas diversas funções, depende do contexto. Então, por exemplo, para ser um artigo, para esse aqui funcionar como um artigo, tem que vir necessariamente antes de um substantivo. Então, a gente sabe que os artigos, eles sempre são colocados antes do substantivo. Então, para essa palavra funcionar como um artigo, ela tem que estar colocada antes de um substantivo. Então, se for colocada antes de um substantivo, beleza, ela está funcionando ali como um artigo. Então, um gato pulou no meu colo. Então, esse ali é um artigo indefinido. Pode ser qualquer gato, não determinou, um gato qualquer. Então, um gato pulou no meu colo. Para ele funcionar como um numeral, ele precisa transmitir a ideia de quantidade. Então, sempre que ele estiver transmitindo a ideia de quantidade, ele vai estar ali com a função de um numeral. Então, consegui 2 ingressos para o show de sexta e 1 para o sábado. Então, esse aqui indica um numeral, um ingresso. Né? Então, sempre que tiver com essa função indicando um numeral, ele vai funcionar, indicando uma quantidade, esse vai funcionar como um numeral. Agora, para ele ser um pronome indefinido, esse quase sempre tem a companhia do também pronome indefinido do outro. Então, para ele funcionar, ter essa característica, esse caráter de pronome indefinido, ele tem que estar acompanhado do pronome indefinido do outro. Se não for nessa situação, ele pode ser qualquer outra coisa, menos um pronome indefinido. Então, um canta, outro sapateia. Então, aí sim, ele está com uma função de um pronome indefinido, né? Quando está acompanhado do também indefinido outro, ok? Então, são essas 3 funções que essa palavra pode assumir, aí depende do contexto, né? Então, se tiver junto, acompanhando o substantivo, ele está funcionando como um artigo. Se ele tiver
com a ideia de quantidade, ele está funcionando como um numeral. E ele, para ser indefinido, ter essa característica, essa função de pronome indefinido, ele tem que estar acompanhado do indefinido outro, né? Como no exemplo aqui, um canta, outro sapateia. A gente não sabe, né? São indefinidos, são pessoas indefinidas, né? Então, por essa razão, ele está funcionando ali como um pronome indefinido. Bom, um outro tipo de pronome são os pronomes interrogativos. Interrogativos, como o próprio nome já diz, né? A ideia de uma pergunta, você faz um questionamento, né? São os pronomes que se apresentam em terceira pessoa do discurso e servem para formular perguntas. Então, sempre que vocês quiserem fazer uma pergunta, né, vai se valer de um pronome interrogativo. Eles são invariáveis e variáveis. Então, os invariáveis, aqueles que não variam gênero, número, grau, enfim, que e quem, então eles sempre vão se manter dessa mesma forma, não vai ter mudança. Eles variáveis são qual, quais, quanto, quantas, enfim, tem as suas mudanças de gênero e número. Então, algumas palavras que funcionam como pronomes interrogativos e também auxiliam na formação de perguntas. Então, como, onde, quando, são palavras que também funcionam como pronomes interrogativos lá, dependendo do contexto em que elas são empregadas. Mas atenção, dizemos que uma frase é interrogativa direta quando apresenta no final dela esse símbolo que indica a interrogação, ok? Então, sempre que você faz uma pergunta direta, no final dessa pergunta vai haver esse sinal de interrogação. Quando a gente fala que as perguntas elas são indiretas, é porque ao final não tem um sinal de interrogação, esse símbolo aqui que indica uma pergunta. Então, nesses casos, a gente vai sempre utilizar alguns verbos que têm essa noção. Então, perguntar, saber, desejar. Então, são verbos que a semântica dele indica a questão de uma pergunta. Então, você não precisa utilizar o símbolo, né, de interrogativa para sinalizar que se trata de uma pergunta. Mas lembrando, isso para perguntas indiretas. Perguntas diretas, a gente sempre vai colocar ao final dessa pergunta o símbolo da interrogação. Então, gostaria de saber quem venceu o Big Brother 20. Então aqui você tem a palavra gostar, o verbo gostar, formulando uma pergunta indireta, e aí a gente não coloca o sinal de interrogação. Então, sempre que a gente utilizar esses verbos, né, como perguntar, saber, desejar, enfim, gostar, a gente vai estar ali formulando perguntas que são perguntas indiretas, que elas não vêm com a presença do sinal de interrogação. Então, aqui a gente tem outros exemplos. Então, quem vem para o jantar? Então, aqui a gente tem o pronome invariável quem, e é uma pergunta direta, a gente utiliza o sinal de interrogação. Onde você colocou o celular? Então, onde também é um outro elemento que a gente pode utilizar para formular perguntas. Então, é uma pergunta direta, a gente utiliza o sinal de interrogação. Quando será a festa? É também um elemento que a gente utiliza para fazer perguntas. Então, uma pergunta direta, ao final a gente coloca o sinal de interrogação. Agora, pergunto que dia é hoje. Aqui a gente tem o verbo perguntar. Então, pela regra, a gente utiliza o verbo perguntar, gostar, saber, desejar e tantos outros. Eles são verbos que a gente utiliza para poder fazer perguntas indiretas. Então, as perguntas indiretas são aquelas que não vêm com esse sinal gráfico aqui, que indica uma pergunta, uma interrogativa. E a última, em que rua você mora? Então, esse que novamente está aí para indicar que se trata de uma pergunta direta. A gente sempre faz uso, no final da pergunta, desse sinal gráfico aqui, que indica, esse símbolo, né, que indica a interrogativa. Quando a gente está falando de perguntas indiretas, a gente utiliza alguns verbos, mas no final da frase a gente não utiliza nenhum
símbolo para sinalizar que se trata de uma pergunta. O contexto mesmo da frase já indica para a gente que se trata de uma pergunta, porque a gente tem alguns verbos que indicam, que sinalizam que se trata de uma pergunta. O último caso dos pronomes, né, que são 6, são os pronomes relativos. E aí, esses pronomes relativos, né, a função do nome é representar alguma coisa que já foi citada e com o qual eles já estão relacionados. E eles também servem de elementos de ligação entre duas orações. Então, no caso do pronome relativo, eu posso me referir, retomar alguma coisa que eu já disse anteriormente, né? Porque essa é a função do pronome, retomar alguma coisa que já foi dita anteriormente, mas em se tratando de pronome relativo, ele também pode estar ali com uma função de ligar duas orações. Quando a gente fala de ligar duas orações, o único grupo de orações que apresenta esse pronome relativo são as orações subordinadas adjetivas. Então, ou o pronome relativo está ali funcionando como um elemento de retomada de algum termo que já foi citado anteriormente, ou ele está ali com uma função de ligar duas partes da oração, né? No caso, uma subordinada adjetiva. Então, esses daqui são os tipos de pronomes relativos, que e quem, que vou sempre utilizar para coisas e pessoas, o qual e as suas flexões que eu também utilizo para coisas, pessoas também, o cujo, que eu vou sempre utilizar para indicar posse, ele vai estar sempre vindo entre dois substantivos, e o quanto, que também eu utilizo como um pronome relativo para coisas. No geral, eles sempre vão ser utilizados para coisas e pessoas, né? E o onde e aonde, que vai específico para indicar lugar. Então, sempre que eu quero me referir a lugar, eu vou utilizar onde e aonde. Então, quando eu utilizo verbos que indicam estaticidade, eu uso onde. Lugar que indica movimento, deslocamento, eu utilizo aonde. Esse que e quem também funcionam como pronomes substantivos, ou seja, é aquele pronome que está ali funcionando como um nome. Então, um exemplo que tem aqui, o pagico é aquele que se preocupa com o bem-estar dos seus. Então, esses seus aqui, originalmente é um pronome possessivo, mas ele está aqui funcionando como um pronome substantivo. Então, uma das funções é funcionar como um pronome substantivo. Esse relativo quem pode também funcionar como um relativo indefinido, e a gente viu os pronomes indefinidos, então, ou seja, ele não tem um antecedente. Então, geralmente, a função do pronome relativo é retomar um nome que já foi citado. No caso do quem, ele tem essa característica de ser um pronome indefinido, ter um caráter indefinido. E quando ele apresenta esse caráter indefinido, a gente, como se trata de um relativo, a gente diz que ele é um relativo indefinido, ou seja, ele não tem um antecedente. Então, a gente tem aqui alguns exemplos com cada um desses tipos de pronomes. Então, exemplos com os pronomes relativos que e quem. As pessoas de quem falas não vieram, então retoma pessoas, né? As pessoas. Este é o livro a quem prezo como companheiro. Então, uma outra característica desse pronome relativo quem, ele pode se referir a coisas, sendo que essas coisas são coisas personificadas. Então, quando a gente dá uma característica animada a um ser que não é animado. Então, livro é um ser inanimado, mas é um livro, né, que eu prezo como companheiro. Então, companheiro é uma característica de seres animados. Então, o uso do relativo quem, ele também é para pessoas e coisas, sendo que essa coisa, né, a qual eu me refiro, vão ser coisas personificadas. Eu vou dar características animadas a essa coisa que não é animada. Então, quem com ferro fere, com ferro será ferido, é um caráter, né, mais indefinido, uma noção mais indefinida
desse pronome relativo. Quem? O qual, então, ele também vai estar sempre funcionando para se referir a pessoas e coisas. Então, este é o assunto sobre o qual falará o professor. Então, sobre o qual, então é o qual, porque é o assunto. Então, o assunto é uma palavra masculina singular. Então, por essa razão, eu utilizei o qual. Esta é a atendente sobre a qual lhe falei. Então, atendente é uma palavra feminina singular. Então, por isso, a qual. O cujo e as suas flexões, né? Então, ele vai estar sempre entre dois substantivos e é usado para se referir-se à posse. Ele nunca é usado com artigos. A gente não coloca artigos quando a gente está utilizando o relativo cujo. Se a gente fizer o uso do relativo cujo com artigo, vai estar errado, né? Porque ele não admite artigo. Então, tem um exemplo. Ali vai o homem cuja casa comprei. Então, a casa do homem. Então, indica a ideia de posse. E homem e casa são substantivos. Então, qual é a regra para que eu utilize o cujo e as suas flexões? Ele tem que indicar posse e ele tem que estar entre dois substantivos. Então, aqui indica posse e está entre dois substantivos. Então, eu posso utilizar o relativo cujo. Esta é a pessoa em cujo carro viajei, né? O carro da pessoa. Então, ali, novamente, tem a ideia de posse. Então, pessoa e carro são substantivos. Então, em cujo, porque carro é uma palavra masculino singular. Então, por isso, cujo carro. Então, não é cujo o carro, nem cuja a casa. Se eu fizer isso, eu vou estar fazendo um uso equivocado, um uso errado desse relativo. Então, todas as vezes que eu utilizar o cujo e as suas flexões, ele tem que estar dando essa ideia de posse. E ele tem que vir entre dois substantivos e ele não pode estar acompanhado de artigo. Se eu coloco um artigo, vou fazer um uso errado. O onde e o aonde, né, que são relativos que se referem a lugar. Então, a casa onde moro é pequena, morar é estático, né, não indica movimento, indica deslocamento. Então, eu utilizo onde. Agora, conheço o bairro aonde você irá amanhã. Então, quando você vai a algum lugar, você tem a ideia do deslocamento. Então, se você tem essa ideia de deslocamento, você vai, e se trata de lugar, você vai utilizar aonde. Então, sempre que houver ideia de lugar, eu vou utilizar onde ou aonde. Se for ideia de lugar parado, estático, eu vou utilizar onde. Se for ideia de lugar com movimento, eu vou utilizar aonde. E o quanto e também as suas flexões, mas sempre que eu utilizar esse relativo, ele vai estar sempre antecedido de tudo ou todo, né? Ou indefinido tudo ou o todo. E as suas flexões. Quando eu falo as suas flexões, é para indicar masculino, feminino, singular ou plural, ok? Então você tem tudo, não muda, mas todo tem todo, toda, todos, todas. Então ele se flexiona. Então esqueça-se de tudo quanto lhe disse e ele fez tudo quanto pôde para ajudá-la. Então sempre que eu me valer desse relativo quanto, ele tem que vir, para ele ter essa função de um pronome relativo, ele tem que estar acompanhado, antecedido de tudo ou todo e as suas flexões. Se não tiver nessas situações, a gente não vai utilizar, não vai ter essa função de um pronome relativo, porque ele também, esse quanto pode ser indicação de conjunção subordinativa, né? Então, tanto quanto, né? As comparativas. Então, para ele ter essa função, essa característica de um relativo, ele tem que vir antecedido de tudo ou todo e as suas flexões, ok? Então é isso. Bons estudos!